Eu comecei há 2 semanas aqui falando sobre milagres e maravilhas. Domingo passado falei sobre as maravilhas de Deus. E eu vou terminar no próximo domingo falando sobre a maravilha das maravilhas. Certo? Mas hoje eu quero falar sobre a igreja das maravilhas, ou a igreja dos milagres, ou a igreja do sobrenatural. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versos 7 e 8. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém. Se a gente parar para pensar no início da igreja cristã, quando Jesus subiu ao céu e deixou esses homens aqui na terra e mandou que eles fossem pregar o evangelho para o mundo inteiro, até os confins da terra, se a gente olhar do ponto de vista humano para essa empreitada, nós diríamos assim: isso não vai dar em nada. Aqueles 12 homens, o que eles tinham aqui nessa terra? Eles não tinham status, eles eram pessoas da classe baixa, eles não tinham diplomas, eles não tinham recursos econômicos, eles não tinham apoio político, eles moravam numa cidade, do ponto de vista geopolítico, era uma cidade insignificante da época, Jerusalém, num país mais insignificante ainda, onde a grande capital era Roma, que dominava, tinha o seu grande império, e eles iam pregar uma mensagem do ponto de vista humano extremamente insignificante. O Deus deles tinha sido crucificado, era um criminoso que teve uma morte terrível. Um marginal do ponto de vista da lei, morreu como um criminoso. Então, se a gente analisar o início da igreja cristã, 2000 anos atrás, eles não tinham nenhuma chance. Eles não tinham nenhuma chance, eles não tinham nenhum templo, eles não tinham nenhuma escola bíblica, nenhum instituto, nenhum seminário teológico, não tinham nenhum recurso, nenhum, não tinha nada. O que aqueles homens tinham para que a mensagem de Jesus Cristo alcançasse o mundo? Nada. Se você olhar a história, por isso que aquelas teses do Dan Brown, que escreveu aqueles livros estúpidos, assim, de uma estupidez histórica extraordinária, que depois vira filme, né? Uma tolice, não tem cabimento. A igreja, no seu início, ela não tinha nada. Ela não dava vantagem nenhuma. Ser cristão não proporcionava nada do ponto de vista humano.
Esses homens tinham uma missão impossível. Impossível. Como que eles vão levar o evangelho, a mensagem da salvação até os confins da terra? O que eles dispunham? Nada. Agora, Jesus deixou uma promessa para eles. E essa promessa se cumpriu no que eu li aqui em Atos 2. Jesus falou, olha, vocês vão levar a minha mensagem e vocês vão receber o poder. A dinamis, expressão grega, a mesma palavra que dá origem a dinamismo, dinâmico, e a mesma palavra que dá origem a dinamite. Vocês vão receber um poder, uma virtude, e esse poder dentro de vocês vão capacitá-los a levar a minha mensagem até os confins da terra. Então, a igreja de Jesus, a igreja cristã, ela nasceu, ela se expandiu sobre a égide do sobrenatural. Você não pode explicar o cristianismo, a fé cristã, a igreja de Jesus, do ponto de vista econômico, político, social. Não há uma explicação plausível para isso. Você só pode explicar a igreja do ponto de vista sobrenatural. E aí o que eu quero pregar é que a igreja de Jesus, ou a igreja de Jesus, é a igreja das maravilhas. E as maravilhas de todas é a igreja. A igreja é um milagre, a igreja de Jesus. Então eu quero explicar isso para vocês. Em primeiro lugar, o nascimento da igreja é miraculoso. A igreja nasceu em Atos 2. Tinha ali um punhado de homens medrosos, que há pouco tempo tinha negado, traído, fugido de Jesus. Homens covardes. Esses homens estão reunidos esperando a promessa de Jesus. Que eles não sabem bem o que é, mas eles estão ali fechados, escondidos e apavorados. Agora em Atos 2 diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é enviada do céu, ela desce para habitar nesses homens. Porque até Atos 2 o Espírito não vinha habitar. O Espírito não tinha sido derramado. Então a igreja, quando nasceu a igreja? Em Atos 2. Quando nasceu a igreja cristã? No Pentecostes. A igreja nasce debaixo da unção, do poder e do derramamento do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja cristã. Sem poder do Espírito não existe fé cristã. Existe clube religioso. Existe instituição social. Sem o poder do Espírito não existe cristão verdadeiro. Se as pessoas dizem assim, eu sou cristão, eu sou crente, mas se ela não tem o Espírito, se ela não teve a experiência do Espírito, ela não pode dizer que é cristã. Porque a igreja só nasce quando o Espírito desce, quando o Espírito enche, quando o Espírito habita, quando o Espírito unge. Sem o Espírito não há igreja. Sem o Espírito Santo não há fé. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Não existe. Existe clube religioso, existe instituição religiosa, mas igreja de Jesus não. A igreja ela nasce debaixo do derramado Espírito. Quando o Espírito é derramado, aí nasce a igreja. Vem do alto, vem de Deus. É sobrenatural. É a terceira pessoa da Trindade que vem e entra naqueles homens e vem moldado, explicado pelo vento e pelo fogo. Elementos da natureza poderosíssimos. O vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas tem um poder. E o fogo, quando queima, para apagar é muito difícil. Então, ele vem como línguas de fogo e um vento impetuoso e enche a sala. Ali nasceu a igreja de Jesus. Ali nasceu a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não nasceu com Calvino, não nasceu com Simonton, não nasceu com Constantino. A igreja de Jesus nasceu debaixo do derramado Espírito. Ela nasceu assim. Faz parte da natureza da igreja. Então a gente deveria saber disso. Que sem o Espírito Santo não há igreja, não há crente verdadeiro. Se você não tem o Espírito Santo, você não é cristão. Se você não tem o Espírito Santo, você não é cristão.
Porque não existe cristão sem o Espírito Santo. A fé só nasce do coração pela obra do Espírito. Então, o nascimento da igreja é sobrenatural. É um vento, é um fogo, pousa sobre eles, e ao pousar sobre eles, eles recebem. E eles começam a falar outras línguas, outros idiomas. E ali em Jerusalém, há gente de todos os lugares. E eles ouvem os seus idiomas. Porque o Espírito veio quebrar a maldição de Babel da separação, da divisão. Quando o Espírito desce, ele está dizendo, olha, quando o homem quis chegar até Deus em Babel, Deus dividiu os idiomas. Agora, quando Deus desceu aos homens, ele uniu os idiomas. Para dizer, na igreja de Jesus não há divisão. Na igreja de Jesus há união. O Espírito gera união, gera unidade, gera comunhão. O Espírito acaba com as divisões. O Espírito une todos. O Pentecostes é a unidade. É Deus dizendo agora, quando eu desço para morar entre vocês, vocês não terão mais divisões. Cada um não vai falar mais sua língua, todos vão falar a mesma língua das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Todos são unidos pelo Espírito Santo. O que é a igreja? Ela nasce quando Deus vem morar dentro dela. Deus mora, não no templo, no coração dos crentes, dos filhos de Deus. Aí está a igreja. Então, a origem, o DNA é sobrenatural. É sobrenatural. A igreja não é questão de acordos humanos. A igreja não é questão de estratégias humanas. A igreja não é questão de desempenho. A origem da igreja é o Espírito. E mais, o crescimento da igreja é miraculoso também. Quando Pedro se levanta e começa a pregar, 3.000 pessoas se convertem. A palavra que o Espírito lhe capacita, aquele Pedro covarde, medroso, que negou Jesus, agora ele está cheio do Espírito. E o Espírito o capacita e ele prega, e 3.000 pessoas se convertem. Por que elas se converteram? Pela oratória, pela retórica de Pedro? Não. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra na boca dele era a palavra de Deus. 3.000 pessoas se converteram. Sem nenhum artifício humano. Simplesmente a unção do Espírito Santo sobre um homem, pregando Jesus Cristo. O Espírito compungiu os corações e aqueles homens se convertem. Quais são as estratégias de crescimento da igreja? O que a igreja precisa para crescer? A igreja precisa disso, precisa daquilo outro. A igreja precisa disso. A igreja só precisa da unção do Espírito Santo. A igreja precisamos fazer isso, fazer aquilo outro. A igreja precisa do derramado do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma igreja que passa um ano inteiro e ninguém se converte, ninguém batiza, deixou de ser igreja de Jesus, irmãos. A igreja tem que ter conversões, porque ali está o poder de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia. Como você tem centenas de igrejas no Brasil que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se batiza ninguém se converte. Está faltando o poder do Espírito Santo. O poder de Deus, a palavra de Deus é poderosa, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E a palavra que sai da minha boca não voltará para mim mesmo vazia, diz o Senhor. Diz o Senhor. A igreja de Jesus, ela cresce. Ela tem que crescer, faz parte da sua natureza. Tudo que tem saúde, tem vida, cresce e se reproduz. Quando a igreja não cresce, algo está errado no seu interior. Falta vida, falta graça, falta amor, falta poder. Quando a igreja não se expande, alguma coisa está errada na vida dos cristãos, dos crentes. Porque ela está fechada. Perdeu a essência, a vida. A igreja nasce pelo Espírito, ela cresce também pelo Espírito. Ele nos dá sabedoria, estratégias, conhecimentos, para a gente pregar, ensinar, mas a essência da coisa é o poder do Espírito Santo. A essência da coisa.
Quem converte as pessoas? O Espírito Santo de Deus. Uma igreja que é cheia do Espírito, as pessoas vão se converter, as pessoas vão crer, as pessoas vão abrir a mente, as pessoas vão tirar a cegueira e vão ver a glória de Deus, porque ela está cheia do Espírito. O crescimento da igreja é fruto do Espírito Santo. E mais, a atuação da igreja também é maravilhosa. Se você ler Atos 2, 42, 47, Atos 3, o estilo de vida da igreja é um estilo extraordinário. Eles amam, eles doam, eles vivem em comunhão. A fé, o evangelho, ela só pode ser vivida pelo poder do Espírito. Se você olhar bem para as pessoas que estão aqui, você começar a conviver, se a gente fosse fazer aqui um reality show de crente, e fosse morar todo mundo junto, dentro de uma semana você ia falar assim, eu odeio aquela pessoa, Deus me livre. Na igreja ele parecia tão bonzinho. Convive com ele, anda com ele. Agora, a igreja é que eles começam a andar junto, todo dia está junto. Mas em vez de eles ficarem com raiva, eles amam mais. Eles servem mais. Como é que alguém pode amar? Pelo poder do Espírito Santo. Como é que alguém pode servir desinteressadamente, incondicionalmente? Pelo poder do Espírito. E mais, o Espírito continua falando em Atos 3. Pedro vai orar e encontra o paralítico. Pede esmola. Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro tem a vida de Jesus, o poder de Jesus, o nome de Jesus. A igreja cheia do Espírito Santo tem esse poder. Então, a atuação da igreja é miraculosa. O paralítico anda na autoridade do nome de Jesus. A igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que vê, que experimenta milagres e maravilhas de Deus. Milagres e maravilhas de Deus, porque nós temos o nome sobre todo nome. Essa autoridade nos foi dada. Esses sinais seguiriam aqueles que creem. No meu nome expelirão demônios, curarão enfermos. No meu nome, no nome de Jesus Cristo. A atuação do Espírito na igreja é uma atuação miraculosa, sobrenatural, maravilhosa. É do Espírito. Tem gente que lê esse livro de Atos aqui, e eu estou seguindo aqui até o capítulo 2, até o capítulo 4, 5, e diz assim, não, mas isso era só para Atos. Depois acabou. Tem gente que diz assim, isso é só para Atos, pastor. Depois que acabou Atos, acabou o poder, acabou os milagres, acabou tudo. Acabou tudo. Leia a história da igreja e veja se acabou. Leia sobre o Pentecostes coreano, o Pentecostes chinês, o Pentecostes indonésio, o Pentecostes na África. Leia. Leia e você vai ver se acabou as maravilhas. Se você vai ver se os milagres não continuaram acontecendo. Se Deus não continuou operando. É só olhar para a história. Isso daqui não acabou. O livro de Atos continua. Tem o capítulo 29, 30, 31, 40, 50. Hoje nós devemos estar no capítulo 1000. Mas são atos do Espírito Santo. Nem é atos dos apóstolos, é atos do Espírito Santo. Ele não chegou aqui no final e falou, aposentou, cansei, agora eu estou pedindo aposentadoria. O Espírito saiu agora. Agora vocês, crentes, fique todo mundo aí rezando sua ladainha, cumprindo sua obrigação, numa vida cristã medíocre, fraquinha, derrotada, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo choramingando, reclamando. Não é isso! A igreja de Jesus é chamada para ser cheia do Espírito Santo, cheia do poder, experimentando as maravilhas de Deus hoje. Hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo é o mesmo que encheu Pedro, Paulo, Estevão, Filipe. É o mesmo Espírito que está sobre nós nesse lugar aqui. Basta a gente crer e abrir o coração. A atuação da igreja é miraculosa. E eu vou lhe dizer mais. Em quase todos os lugares onde a fé chegou, ela chegou com poder e milagres. Há muitos livros que mostram isso. Há muitas histórias.
Há muitos testemunhos, há muitos eventos na história da igreja em 2000 anos, de países, cidades, igrejas, que começaram a buscar o Espírito, e o Espírito começou a encher aquele lugar, e coisas maravilhosas começaram a acontecer, coisas extraordinárias, conversões, curas, libertações, coisas inusitadas, singulares, porque Deus é irrepetível. Às vezes o que Deus faz num lugar, Ele não faz no outro. A maneira como Deus age em determinada cultura, Ele não age na outra, mas Ele continua agindo. Ele continua agindo. E hoje, no século 21, os lugares onde o Espírito Santo mais está agindo são naqueles lugares onde a fé é perseguida. O lugar onde hoje há mais maravilhas de Deus acontecendo é na China, país comunista, mais de 1 bilhão de habitantes, é o lugar onde a igreja cristã mais cresce, onde milagres extraordinários acontecem, onde milhares de pessoas se convertem por dia, onde os cristãos se reúnem nas casas, porque as igrejas oficiais são controladas pelo governo. E alguns dizem que na China já há 100 milhões de crentes. Alguns dizem 80, 100, não há uma estatística, mas milagres, coisas sobrenaturais e espantosas acontecendo ali. Livramentos, homens de Deus que são presos, perseguidos, alguns torturados, mas Deus os livra. Leia o livro chamado O Homem que Veio do Homem do Céu. Leiam outras histórias. Na Índia, alguns lugares da Indonésia, algumas ilhas, nas Ilhas Fiji e alguns outros lugares onde os crentes creem em Jesus de fato e por causa de Jesus eles morrem. Nesses lugares o Espírito está derramando de maneira extraordinária. Nos outros lugares onde a gente está acomodado, vida ganha, vida boa, ser crente dá status, vem no domingo 7h30, volta às 9h, aí as coisas não acontecem. Porque a nossa fé está acomodada. A nossa fé está acomodada. O nosso fervor lá embaixo. A nossa busca de Deus fraquinha. A gente vem para o culto esperando para acabar logo para assistir o Fantástico. A gente vem para o culto sem nenhuma expectativa de coisa nova. A gente vem para o culto e fala assim, será que vai demorar hoje? Ninguém vem para o culto igual o pessoal lá vai para o culto e fala o que Deus vai fazer no culto hoje. Qual é a maravilha que Deus vai operar hoje? Que palavra Deus vai trazer para nós hoje aqui? Qual é a surpresa que o Senhor está preparando para nós? Porque Deus é um Deus surpreendente. Porque às vezes o nosso culto é muito controlado. O nosso culto é dirigido por nós mesmos. E nós falamos, Senhor, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Agora acabou, vai embora. A gente que dirige, a gente que diz, a gente que determina. Nessas igrejas, quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas assim, o pastor termina o culto 9h30, o povo fala, pastor, vamos orar mais umas 2 horas? Aquela fé, aquele fervor. O pastor conhecido meu esteve em determinado lugar da África, ele pregou lá 45 minutos. Terminou, o povo falou, pastor, você está começando aqui, tem que ser para 2h30. O culto começa às 8 horas da manhã no domingo e vai até 5 horas da tarde. O povo, a fome, a sede, a ânsia de Deus, de Deus, de Deus, do Espírito, de ser cheio da palavra, cheio do poder, cheio da graça, de sair dali revestido do poder de Deus. Então, a atuação do Espírito na igreja é miraculosa. É de Deus, é sobrenatural, não é nossa. Então você está aqui hoje. Hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu creio nisso. Hoje você entrou aqui, não sei como, Deus pode fazer uma maravilha extraordinária. Na hora que a gente começar a orar aqui, Deus pode fazer algo no seu coração, na sua mente e no seu corpo, que você fique espantado e saia daqui, louvado seja o nome do Senhor. Você sai daqui dizendo, nosso pastor aí prega bem, nada disso, você sai dizendo, Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é glorioso, Deus é o mesmo, Deus faz, Deus opera, Deus falou, Deus agiu, Deus ministrou a minha vida. A gente tem que dar a liberdade, a direção para o Espírito Santo agir. Dizer, Senhor, esse culto é o Senhor que dirige.
É o Senhor que fala, é o Senhor que ministra. A minha alma e a minha mente estão abertos para o Senhor. Abertos para o Senhor. A gente está tão fechado, tão engessado, tão bloqueado, que não dá lugar nem para o Espírito Santo de Deus. A preservação da igreja também é sobrenatural, miraculosa. Como a igreja foi preservada, desde o início. Eu li o capítulo 2, depois o capítulo 3, capítulo 4. Primeira coisa que acontece, oposição e perseguição. A igreja começa a ser perseguida, oposição, crítica, ameaças. Mas a igreja se reúne no capítulo 4, todo mundo ora de maneira unânime e diz que o lugar treme e todos ficam cheios do Espírito Santo de Deus. E pregam com ousadia a palavra de Deus. A igreja ameaçada é perseguida, mas ela não fica intimidada, pois quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Em 2000 anos, gente, a igreja já foi perseguida, ameaçada, mataram cristãos, crucificaram, jogaram para os leões, queimaram Bíblias, queimaram tantos crentes. E a igreja de Jesus continua crescendo no mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que preserva essa igreja? Se levantou o Império Romano, caiu e a igreja não caiu. Levantou o Império Otomano, o Império Russo, Soviético, comunista, se levantou contra a igreja, todos caíram. Mas a igreja de Jesus continua andando e prevalecendo, porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não pode ser vencida, não pode ser derrotada, porque a sua essência é espiritual, a sua direção é sobrenatural, ela é guiada pelo Espírito de Jesus, ela não pode ser vencida. Essa é a igreja de Jesus. Agora, falando para nós aqui, deixando toda a história, eu quero voltar para você e para mim. Nós somos cheios do Espírito. Não pode existir um cristão vaziozinho assim. Ó. Não pode ter um cristão que não tem o Espírito. Não pode ter um cristão que não tem fé. Não pode ter um cristão que não busca ver o poder de Deus. Não pode ter um cristão que fica intimidado diante das ameaças, das dificuldades. Fala assim, o fulano ali não quer ouvir o evangelho. Não, deixa ele. O outro ali não quer saber. Aquele ali não tem jeito. A igreja, nada segurava a igreja. Quando a igreja chegava num lugar, o povo dizia assim, essa peste chegou aqui também. Por que a igreja era chamada de peste? Você sabe o que é uma peste? Peste onde ela chega, contagia, pega todo mundo. Os caras falam, isso é uma peste. Quanto mais eles perseguiam, a igreja se propagava, é uma peste. Porque ela estava cheia de vida, irmão. Cheia do poder, tudo que tem vida cresce, se reproduz, se expande. O Espírito estava na igreja, a igreja crescia, o crente estava cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da alegria, cheio da bênção, cheio da paz, cheio de fé, cheio de vigor, cheio de ânimo. Onde ele chegava, chegava a vida de Deus, no mundo marcado pela morte. A igreja de Jesus, o seu DNA é sobrenatural. Então, se você é um crentezinho, fracotinho, assim, derrotado, eu sou terceira pessoa depois de ninguém. Eu nem sei orar, a minha oração bate no teto e volta. Coitadinho de mim, nada acontece na minha vida. Olha, quando eu preciso, eu peço para o outro orar por mim, porque eu não tenho fé. A minha fezinha é pequenininha, né? Fé de menos, diz o outro. É crente de pouca fé, dizia Jesus. Eu sou assim, fraquinho. Ou então igrejas inteiras, que fica aquela igreja só lamuriando. Só reclamando, dizendo aqui, essa cidade aqui é dura, hein, pastor? O povo aqui é duro de coração. Aqui ninguém converte não, ó. Essa vizinhança aqui, tá tudo com capeta. E a gente foge aqui para dentro da igreja porque é só nós mesmo. É só nós, aqui o povo é duro de coração, aqui ó, é difícil. Aí a gente começa a conversa, não, ali não tem jeito, aquele meu vizinho ali é macumbeiro, aquele ali, Deus me livre, vamos fugir para a igreja, vamos esconder na igreja. Nós somos um pequeno grupo, um pequeno rebanho, né? Bem pequenino o rebanho de Jesus, vamos fugir do mundão lá fora. A igreja de Jesus entrava lá nos portões do inferno, irmão.
ela ia lá onde estava o pecado. Ela ia lá onde estava, Paulo ia lá onde estava, e lá ele pregava o evangelho, e lá ele entrava, e lá ele tirava as almas do inferno, e lá ele entrava no nome de Jesus. Quando Paulo chegava, o capeta que fugia dele. Quando o homem foi expulsado, ele falou, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Paulo é a assombração das assombrações. Você sabia disso? A assombração tem medo de Paulo, porque ele está cheio do nome de Jesus. O capeta tem nome dele, porque ele chega cheio de Deus, cheio de vida. A morte, as trevas, batem em retirada, porque ali está um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A essência da igreja é o Espírito. O poder da igreja é o Espírito Santo, é o Espírito que faz sinais, prodígios, maravilhas, o Espírito que converte, que salva, que regenera, que limpa, que levanta, que dá poder, ousadia, autoridade, intrepidez, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E Ele nos deu esse poder e nos deu a autoridade do nome de Jesus. Vocês vão receber a dinamite, o dinamis, a energia, o fogo do Espírito. E vocês serão minhas testemunhas. E ninguém vai segurar vocês, porque vocês têm dentro de vocês esse poder irresistível. Irresistível de Deus. Irresistível de Deus. Como anda a sua fé, meu irmão? Como anda a sua comunhão? Como anda a sua expectativa do Espírito? Sua expectativa das coisas espirituais. Talvez você recebeu aí um diagnóstico médico, falou assim, não tem mais jeito. Talvez recebeu aí uma negativa de emprego, olhou para a situação e falou, está uma crise, a coisa não vai dar certo. Talvez você está olhando para a vida com esses olhos humanos. Eu quero dizer para você, o servo de Jesus, ele olha com o olhar da fé. Ele vê além, ele vê o invisível. Ele espera o impossível. E ele crê no incrível. Vou repetir para você. Ele vê o invisível. Ele espera o impossível. E ele crê no incrível. Porque é o nosso Deus. É o Espírito Santo. E a igreja de Jesus tem que ser cheia do Espírito. Tem que ser cheia do Espírito. Tem gente que fica falando assim, não, a gente não pode pedir o Espírito, porque ele já está aqui conosco. Mas você está cheio ou não? Porque a igreja lá estava cheia no capítulo 2, depois no capítulo 4 encheu de novo. Aí no capítulo 6 encheu de novo. Aí no capítulo 8 encheu de novo. Aí no capítulo 11 encheu de novo. Aí o crente fala, não, eu enchi só no dia que eu me converti. O crente tem que ser cheio todo dia, porque todo dia você tem luta, batalhas, intempéries, adversidades. Todo dia a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder. Jesus falou, quem tem sede vem a mim beba. E ele se referiu ao Espírito Santo. E do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quando Pedro chegou para o rapaz lá paralítico, ele falou, o que eu tenho eu te dou. Por que a gente não está dando vida para esse mundo morto? Porque nós não estamos experimentando a vida em nós. O que eu tenho eu te dou. O nome de Jesus. Às vezes a igreja fica buscando poder temporal, poder político. A gente fala assim, não, a igreja precisa de mais dinheiro. Não, a igreja precisa disso, a igreja precisa de gente rica. A igreja precisa daquilo, a igreja precisa daquilo outro. A igreja não precisa de nada disso. Essa igreja aqui precisa do derramamento do Espírito Santo de Deus. O que é que eu mais preciso? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que é que você mais precisa? Que a plenitude do Espírito te envolva. Enche o seu coração, sua mente, sua alma. Faça você transbordar de paz indizível, de amor, de alegria, de regozijo. Que o Espírito Santo envolva você, tome você, encha você e você saia daqui hoje dizendo, aqui vai um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, e todo mal vai fugir da minha presença, porque eu vou no nome de Jesus. Quando Paulo foi preso lá nas prisões de Nero, do imperador, que lugar terrível. Que lugar terrível. Um amigo meu visitou lá, o lugar onde Paulo ficou preso, provavelmente. E ele falou, que lugar horrível, feio, fétido.
Lá naquele lugar, Paulo escreveu a carta de Filipenses dizendo assim: os santos da casa de César vos saúdam. Lá na cadeia, Paulo evangelizou os soldados do imperador, eles se converteram. E lá dentro da casa do imperador, o maior poder contrário à fé, lá dentro, já tinha crente convertido a Jesus, porque Paulo foi lá. Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Um homem cheio do Espírito Santo dentro da cadeia floresce. Uma pessoa cheia do Espírito Santo no lugar de trabalho, na casa, na escola, na faculdade, onde ele estiver, a luz de Deus está nele, a vida está nele, e coisas maravilhosas acontecem, porque Deus está nele. Amém? Então não fique mais com essa conversa dizendo assim: coitadinho de mim, coitadinha da igrejinha, coitadinha da minha vida, eu sou fraquinho, eu sou um crentezinho assim de meia tigela. Jogue fora essa conversa, irmão. Jogue fora essa conversa. Porque se você estiver falando assim, você nem é crente ainda. Porque para ser crente, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você tem que sair daqui hoje dizendo: eu vou andar na autoridade do nome de Jesus. Eu vou chegar na minha casa e a minha casa é abençoada, porque o Senhor está comigo. Eu vou chegar em qualquer lugar de trabalho, seja no centro de Macumba, eu vou chegar naquele lugar e a luz ali vai expulsar todas as trevas, porque a luz está em mim, a luz de Deus brilha, a vida de Deus resplandece. Onde chega o servo de Deus, você tem que causar impacto, porque nós estamos cheios de Deus. Eu quero desafiar você, esta igreja, a crer nessas coisas. A dizer: gente, nós somos chamados para uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Quem diz, quem determina, quem diz os rumos, não é a circunstância, não são as coisas, não é o governo, não é nada disso. A gente está preocupado aí com as eleições, que vai vir perseguição, desde que venha. A igreja de Jesus, ela não vai ser vencida. A igreja, ninguém vai derrotar a igreja, ninguém. Se os imperadores não destruíram, imagine se o PT vai conseguir. Você entendeu? Se César não conseguiu, Nero não conseguiu. Quem é que vai destruir a igreja? A igreja de Jesus Cristo. A igreja é o lugar das maravilhas. A igreja é o lugar dos milagres. A igreja é o lugar das surpresas. A igreja é o lugar onde Deus opera. Porque nós estamos aqui no nome dEle. Onde Deus está, coisas maravilhosas acontecem. Isso aconteceu na Coreia, na Indonésia, na Inglaterra do século XVIII, XIX, nos Estados Unidos do século XVIII, quando o Espírito desceu. Coisas extraordinárias aconteceram. E foi nas nossas denominações, não foi em outras. Foi nas nossas histórias, na nossa história. Coisas espantosas de Deus. Que os homens chegavam na igreja e se prostravam e diziam: Deus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jonathan Edwards, no século XVIII, o maior filósofo americano, professor de universidade, pastor da igrejinha pequena. Igreja problemática. Só problema. Um dia ele cansou daquele negócio e entrou no quarto dele e começou a orar. E ficou 3 dias orando e jejuando dentro do quarto. E quando ele saiu, ele pregou um sermão. Sermão cheio da ira. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele começou a pregar o sermão dele, o povo da igreja começou a se prostrar por terra, chorar. A gente entrou em estado alterado, porque ficou espantado com o poder de Deus e da sua palavra. E pessoas começaram a clamar por misericórdia. E dali começou a varrer um avivamento nas cidades. Nas cidades o povo começou a lotar as igrejas. Bares foram fechados, cadeias foram fechadas, porque o povo não roubava mais, não bebia, não tinha mais crime. Todo mundo se converteu pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Coisas maravilhosas e extraordinárias. Surpreendentes, surpreendentes. Você está aqui hoje, eu quero desafiar você a crer e dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero sair da dimensão natural e andar no sobrenatural. Eu quero deixar de pautar minha vida pelo visível. Eu quero ver o invisível. E eu quero crer apenas nas possibilidades. Eu quero crer nos impossíveis de Deus. Porque Deus
pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. Ele pode. Ele pode. Eu quero desafiar você a ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que você ore e fale com Deus agora. E fale com Deus com sinceridade. Fale com o Espírito Santo e diz: Espírito, eu quero ser cheio. Eu quero transbordar do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos e ore. Senhor, eu quero orar pelas pessoas. Eu quero ser intrépido e ousado. Eu quero sair daqui na autoridade, Senhor. Talvez a minha casa, as coisas estão difíceis. Eu vou chegar na minha casa e ali eu vou expulsar todo o mal daquela casa. No meu lugar de trabalho, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão deprimidas, eu vou no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos aí, eu vou orar. Eu quero que você ore também. Talvez você entrou hoje aqui desanimado com a vida, entediado, deprimido. Deus está aqui, meu irmão. Aleluia. Deus está nesse lugar. E quando a gente ora com fé, Deus faz maravilhas. Quem sabe o seu coração está vazio, está triste. Deus quer te encher, quer transbordar você. Quem sabe você está lamentando, murmurando, desanimado com a vida. Deus quer te dar um novo vigor e um novo poder. Deus quer te dar uma nova energia, um novo ânimo. Deus quer encher você. Deixe Deus encher sua vida agora. Peça para o Espírito Santo encher sua mente, seu coração. Fala: Espírito, elimina aqui da minha alma todo sentimento, toda mágoa, toda tristeza, Senhor, toda lamentação. Elimina todo complexo, todo trauma, toda incredulidade, toda frieza. Talvez eu estou frio. Eu quero ser cheio do fogo de Deus. Eu quero arder, eu quero ter fervor. Eu quero buscar e experimentar a presença de Deus na minha vida. Fale com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu poder na minha vida. Ore ao Senhor agora, irmão. Ore. E se de maneira especial você precisa de um milagre específico que você está orando, eu quero que você venha aqui na frente e eu vou orar com você. Se é algo específico que você está colocando diante de Deus, algo que é até impossível, eu quero orar por você aqui agora. Eu quero que a gente exercite a nossa fé. Venha aqui na frente. Se você está orando por algo específico, que aos olhos humanos é muito difícil, venha aqui na frente e vamos orar. Coloque diante do altar de Deus isso, esse motivo, essa necessidade, e ore com fé. E vamos unir a nossa fé agora na presença do Senhor. Pode chegar aqui perto e nós vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus. Fale: Senhor, isso às vezes é difícil, é humanamente impossível. Deus amado, nós estamos na tua presença com esses irmãos e irmãs aqui agora. E Deus, não há outro Deus igual ao Senhor. De eternidade a eternidade tu és Deus. E a tua palavra diz que tu és o Deus de maravilhas. Nós já vimos na nossa vida tantas maravilhas, Senhor, tantos milagres. Senhor, eu sei que aqui do nosso lado nós temos anjos do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui nesta igreja. Mas, Senhor, nós queremos que o Espírito venha nos encher. Que haja um derramamento do Espírito sobre nós, sobre a nossa mente, o nosso coração. Que o Espírito enche essas pessoas aqui agora, Senhor. Há pessoas aqui que estão se sentindo vazias, que estão se sentindo fracas, derrotadas. Mas o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de amor. Deus, derrama esse espírito em nossos corações. Renova a nossa fé, renova a nossa comunhão, aquece o nosso coração com o teu fogo, com o fervor, com a vida de Deus. Tira, meu Deus, a frieza, tira a derrota, o abatimento, a depressão, o desânimo e enche, Senhor, com o poder sobrenatural do Espírito Santo.
Enche essas vidas aqui, meu Pai. Enche a mente, enche o coração, toca no corpo. Cura enfermidades aqui, meu Pai. Enfermidades físicas, da alma, do espírito. Senhor, liberta de opressões, de pensamentos, de sentimentos maus. Nós repreendemos no nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas. Eu oro para que eles sejam cheios, plenos, transbordantes da unção do Espírito Santo de Deus. Pai amado, faz maravilhas aqui. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as tuas maravilhas em nome de Jesus. Visita essas pessoas. Visita a alma, visita o corpo. Pessoas que estão doentes. Deus, sara esta vida em nome de Jesus. Deus, quebra o poder do mal, do inferno, das trevas, do vício, da maldição, do pecado em nome de Jesus. Nós repreendemos e nós expulsamos, ó Pai, e nós tomamos posse da bênção, da autoridade, da unção, da graça que vem do céu, que vem do Espírito, que vem de Deus, aleluia. Enche, Senhor, o teu povo dessa alegria. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja, meu Pai. Derrama o teu Espírito sobre cada pessoa aqui. Em nome de Jesus, não deixe ninguém sair aqui do mesmo jeito que entrou, meu Pai. Não deixe ninguém sair daqui cabisbaixo, derrotado, humilhado, mas que saia daqui cheio da vitória que há no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E cheios do Espírito Santo de Deus. Dá-nos intrepidez, autoridade e ousadia, meu Pai. Dá-nos cura e faz milagres. Que o teu povo saia daqui, Senhor, e no teu nome o teu povo possa expulsar demônios, curar enfermos e repreender as trevas. No teu nome, Jesus. No teu nome. Que essas famílias sejam abençoadas. Que a luz brilhe. Que a glória de Deus resplandeça sobre o rosto do teu povo, como Moisés. Quando descia do monte, o rosto dele brilhava a tua glória. Que o teu povo saia daqui brilhando a glória de Deus. A glória de Deus. Que seja assim, meu Deus. Em teu nome, Jesus. Aleluia. Amém e amém.